Olá, eu sou Beto Ribeiro. E eu sou Carla Albuquerque. Eu vou tirar isso aqui, parece que eu estou te dando cutucadinha assim. Olá, eu sou Beto Ribeiro. E eu sou Carla Albuquerque. Nós somos do canal Investigação. Não, canal Operação Policial. Volta de novo. Começa você. Olá, eu sou Carla Albuquerque. E eu sou Beto Ribeiro. Nós somos do canal Operação Policial e do programa Investigação Criminal. E olha o que chegou para vocês que pediram tanto, os cadernos do Investigação Criminal. Esses são os cadernos de anotação. Tem tanto do Investigação Criminal como do Operação Policial do canal e também do programa. Tem desses tamanhos todos aqui, ó, tá parecendo mesa de merchan, né? Mas tem todos esses tamanhos. Tem as canetas. Tanto do Investigação Criminal como do Operação Policial. E tem, já falamos, da caneca do Investigação Criminal, que vocês sempre veem aqui durante o programa, todo mundo tomando o que será que tem aí dentro. Cada um tem a sua bebida preferida. Exatamente, pode ter um café, um chá, uma água. Para comprar? Para comprar, você pode entrar no Instagram da Media Land. A Media Land é quem cuida do canal Operação Policial. Então é @MediaLandPlay. Media Land Play. Aí você vai lá nos contatos e tem todas as informações. Ou você pode mandar um e-mail para loja@medialand.com.br. Todas as informações vão estar aqui no seu vídeo. Também pode comprar pelo WhatsApp, que está aqui também no vídeo. E nesse botão contato, dentro do Instagram da Media Land, que é @MediaLandPlay, você também consegue o número do WhatsApp para fazer a compra mais rápida. Então não deixe de comprar os cadernos do Investigação Criminal, do Operação Policial e anote tudo quando você estiver assistindo as entrevistas com o Beto, as lives comigo. Ó. E em breve muito mais coisas. Tem camiseta vindo, outros cadernos vindo, tem muitos outros produtos que vocês mesmos têm pedido pra gente. Seja um super fã, colecione tudo. Obrigado. Sei lá, que foi bom isso. Em 2019, as peritas da Polícia Técnico-Científica de Goiás estavam fazendo uma força-tarefa para zerarem os DNAs de mulheres que tinham sofrido violência sexual, quando começaram a deparar com diversas vítimas do mesmo autor. Apesar de ainda não se ter o nome do criminoso, o exame genético não deixava dúvidas. Havia um homem agindo como um serial abusador em Aparecida de Goiânia, cidade de mais de 500 mil habitantes no centro-oeste brasileiro. O alerta vermelho foi acionado pela perícia e a Polícia Civil da cidade começou a investigar quem poderia ser aquele homem que sempre abordava as mulheres em cima de uma moto usando um capacete. Enquanto a equipe de investigação começava a chegar até o autor, a perícia já contabilizava 22 vítimas do violentador em série. Em uma diligência que cruzou tecnologia com tirocínio policial, a equipe da Delegacia de Mulheres de Aparecida de Goiânia finalmente conseguiu descobrir quem era o criminoso por baixo do capacete: Wellington Ribeiro da Silva. Com pouco mais de 50 anos, ele vivia pela cidade como um entregador de comida, sob a boa imagem da família livre de qualquer suspeita. Era casado e tem uma filha pequena. Para a esposa de Wellington, tudo foi uma surpresa. Ainda mais quando ela descobriu que antes de se tornar um abusador em série, seu marido também tinha na ficha criminal o assassinato de sua antiga mulher e dos 2 filhos dela. Tudo isso aconteceu no estado do Mato Grosso, de onde ele estava foragido há anos. Hoje, Wellington já responde por 33 mulheres que são comprovadamente vítimas de seus crimes sexuais. Nem todas ainda foram julgadas e as penas já passaram de 150 anos de prisão. Outras 17 mulheres esperam pelo cruzamento do DNA, chegando assim a 50 vítimas do motoqueiro. Essas 50 mulheres são as vítimas que procuraram pela polícia. Não seria nada estranho haver outras mulheres que cruzaram pelo caminho de Wellington e que preferiram não dar queixa na delegacia. Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista, entrevistador, e ao lado de Carla Albuquerque, diretor de Investigação Criminal. Eu converso agora com a doutora Mariana Flávia da Mota. A doutora Mariana, ela é perita criminal,
administradora do Banco de Perfis Genéticos da Superintendência de Polícia Técnico-Científica de Goiás. Graças ao trabalho da doutora Mariana, que o Wellington Ribeiro da Silva conseguiu ser descoberto como um dos maiores estupradores em série do Brasil. Infelizmente, com já mais de 30 pessoas detectadas com o tal do match e outras ainda em análise. Mas quem vai me contar tudo isso melhor é a doutora Mariana. Doutora Mariana, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por participar do programa. E eu queria começar, antes de entrar diretamente no seu trabalho, eu queria perguntar para a senhora, doutora Mariana, que caso é esse do Wellington? Esse caso, a primeira vítima que a gente realizou a análise no nosso laboratório, que é o Laboratório de Biologia e DNA Forense do Instituto de Criminalística aqui da Polícia Técnico-Científica de Goiás, nós realizamos o primeiro exame em 2012. Só que a gente, nessa época, não tinha bancos de perfis genéticos. E era um caso que o suspeito que tinha sido encaminhado foi excluído, né? Não era ele que tinha cometido o crime. Então, esse caso ficou ali no laboratório aguardando um novo suspeito ou aguardando ter um banco de perfis genéticos. Em 2015, quando nós recebemos no nosso laboratório o servidor com o banco de perfis genéticos, fomos interligados, né, à rede integrada de bancos de perfis genéticos brasileira, a gente pôde estudar ali todos os casos que a gente já tinha trabalhado e inserir esses casos no banco. Então, esse caso foi inserido. Em 2017, mas até então sem nenhum resultado. Em 2017, uma juíza solicitou o exame de DNA já sabendo que a gente já tinha bancos de perfis genéticos, né? Porque com o banco independe de ter suspeito para o caso. Então, em 2017, ela já sabendo que a gente tinha essa ferramenta, ela solicitou que fosse feito o exame de uma vítima no laboratório, uma vítima de estupro, e mesmo sem suspeito que esse perfil genético obtido, né, do material coletado da vítima pudesse ser inserido no banco. Quando nós inserimos, a gente teve o nosso primeiro match, que é a coincidência de perfis genéticos. Então, essa vítima, cujo perfil genético masculino do sêmen coletado no corpo dela, de 2012, que a gente inseriu em 2015, teve uma coincidência com o perfil masculino do material de estupro dessa segunda vítima de 2017. Até então, nada muito anormal, né? Os bancos, eles comumente apontam essas coincidências, a gente remete laudos para a Polícia Civil poder investigar, né, quem seria aquele agressor, e a gente fica aguardando que a Polícia Civil encaminhe suspeitos para que a gente possa comparar com os perfis que estão dando as coincidências genéticas, ou seja, os matches. Em 2018, a gente começou um projeto piloto dentro do laboratório, em que 2 peritas criminais do laboratório fizeram projetos de mestrado, né? Eu co-orientei, inclusive, uma delas, e esse trabalho, ele era justamente para processar o backlog de amostras de crimes sexuais. O que é esse backlog? Amostras, vestígios que chegam no laboratório e que não são processados porque não são casos que a gente chama de casos fechados, ou seja, caso que tem um suspeito para comparar. Como o banco de perfis genéticos é relativamente novo, esse backlog já era grande. Isso não é uma coisa que acontece só em Goiás. Isso no Brasil inteiro é assim, em outros países é assim. O backlog é muito grande. Precisa de investimentos específicos, como eu vou falar daqui a pouco, que aconteceram posteriormente, para que a gente possa ter recursos para processar não só o que está entrando diariamente no laboratório, mas também aquilo que ficou para trás. Então, como eu expliquei, antes de ter bancos de perfis genéticos, não fazia sentido processar amostras de casos abertos, ou seja, casos sem suspeitos. E em 2018, a gente começou esse projeto pioneiro no Brasil, que foi começar a processar esse backlog, ou seja, a gente começou a pegar casos de 2004 a 2018, que foi o ano que a gente começou o projeto, que eram vítimas do sexo feminino, cujo vestígio tinha presença de espermatozoides e que não tinha suspeitos para os casos. Então, a gente processava essas amostras, inseria os perfis genéticos masculinos no banco e
começamos a obter muitos resultados, mostrando que era realmente um sucesso fazer esse tipo de processamento. Durante esse ano de 2018, nós obtivemos mais 4 vítimas positivas para esse mesmo caso, que já tinha 2 vítimas, conforme eu já tinha falado. Quando a gente estava no número já de 5 vítimas, aquele caso me intrigou. Eu comecei a achar muito estranho a gente ter 5 vítimas de uma mesma localidade, que era a região metropolitana de Goiânia, principalmente a região de Aparecida de Goiânia, com o mesmo suspeito, e comecei a me preocupar com o fato de aquela pessoa poder estar solta ainda cometendo crimes. Como, de fato, quando ele foi preso, a gente constatou que isso estava acontecendo, porque ele foi preso em 2019 e tinha vítimas ainda em 2019, né? E os casos começaram em 2008. Então, eu resolvi, né, como eu não estava recebendo suspeitos encaminhados pela Polícia Civil para fazer esse confronto, me preocupou realmente a segurança das mulheres aqui da região metropolitana de Goiânia, com uma pessoa dessa provavelmente solta, né, e com um número já relativamente alto de vítimas, 5 vítimas. Então, eu resolvi procurar a Superintendência de Polícia Técnico-Científica, que é a nossa chefia, e levar aquele caso, levar aquela preocupação, né, e ver se a superintendência poderia encaminhar esse caso de maneira mais específica para a diretoria da Polícia Civil, para que eles pudessem somar esforços para tentar achar aquela pessoa. Só que isso foi no final de 2018, nós tivemos uma troca, tanto na gestão da Polícia Técnico-Científica, quanto na gestão da Polícia Civil no final de 2018 para 2019. A gente continuou processando casos e no início de 2019 a gente já tinha 9 vítimas com o mesmo perfil genético masculino. Então, assim que se organizou, né, a nova gestão da Polícia Técnico-Científica, eu procurei o novo superintendente, expliquei o caso para ele, falei que o número de vítimas continuava crescendo e ali mesmo na minha presença ele já entrou em contato, né, com a direção superior da Polícia Civil. E eles entenderam a gravidade da situação e resolveram dar início a uma força-tarefa. Essa força-tarefa eles vão poder explicar melhor, né? Eu acredito que o pessoal da Polícia Civil já explicou como que funcionou. Eu vou explicar como que funcionou a força-tarefa no nosso laboratório. Durante essa força-tarefa, que durou 45 dias, a Polícia Civil solicitou o exame em mais 30 vítimas que já estavam com as amostras lá no nosso laboratório, né, fazendo parte do backlog, como eu já expliquei. E então nós fizemos o exame de DNA em mais 30 vítimas e 11 suspeitos. Então, nesse período de 45 dias, foram analisados inquéritos aí dessas vítimas, cujo modus operandi do agressor, a localidade, tudo lá que a Polícia Civil enxergou que poderia ter sido desse mesmo indivíduo. Né, dessas, boa parte, mais ou menos umas 10 a 15, deram positivo para ele, né, para o mesmo caso, e algumas outras não deram positivo para esse caso, mas algumas até deram positivo para outros condenados que já estavam no banco. Então, assim, outros casos também foram elucidados durante essa operação, mesmo que não fizesse parte. Esses suspeitos que foram sendo encaminhados também tinham seu material biológico coletado, o exame de DNA realizado, inseria no banco e dava negativo, né? E aí, ou não inseria no banco, né? Só comparava porque eram apenas suspeitos. E aí, em setembro de 2019, foi encaminhado esse Wellington Ribeiro da Silva. E quando nós fizemos o exame de DNA, assim, foi uma emoção geral no laboratório, né? Deu positiva, a gente já estava com 16 vítimas, 20 vítimas pelo exame de DNA, né? 20 vítimas com o mesmo perfil genético masculino, e o perfil das amostras, dos vestígios coletados de todas elas, foi coincidente com o perfil do Wellington. E aí a força-tarefa foi nomeada de Operação Ímpios. O indivíduo já estava preso, né? Ele estava preso preventivamente desde que eles chegaram através dele durante a investigação, que essa parte é explicada pela Polícia Civil, e a nossa parte é essa: a gente já estava com os resultados, né, das vítimas, 20 vítimas ali com o mesmo DNA masculino em seus materiais coletados no IML, e deu positivo todas elas para o Wellington.
Em 2020, começaram a haver investimentos do governo federal em equipamentos e insumos para que os laboratórios de DNA forense do Brasil processassem o seu backlog de crimes sexuais. Em 2019, a gente começou a ter investimentos para processar condenados, o que é muito importante também, porque essas pessoas que têm a previsão legal para ter o seu perfil genético no banco, elas podem ter cometido crimes que estão ainda sem solução. Muitas vezes elas foram condenadas por 1 ou 2 crimes, mas elas cometeram vários outros. Então, a gente teve esse processamento em larga escala de condenados. Hoje, o nosso banco de perfis genéticos já tem quase 8.000 perfis de condenados. E o Wellington, por ele ser condenado no estado do Mato Grosso por homicídio e roubo, esses crimes eles são previstos na legislação para ter a coleta obrigatória do material biológico e inserção do perfil genético no banco. Então, nós podemos inserir o perfil dele como condenado no banco. E a partir de 2020, quando nós começamos a receber esse incentivo para processar o backlog, nós processamos 2.000 amostras de vítimas de crime sexual que estavam no nosso laboratório ainda sem processamento, no ano de 2020. E em 2021, nós também processamos mais 2.000, continuamos processando esse ano. E de 2020 para 2021, conforme a gente ia processando esse backlog, o número de vítimas ia aumentando. Então, até agora, no final de 2021, nós ainda tivemos resultados positivos para o Wellington. Então, nós já estamos com 37 vítimas cujo perfil de DNA é compatível com o dele. Uau, 37 mulheres confirmadas pelo DNA dele foram violentadas pelo Wellington. Sim. E esse número pode aumentar porque vocês ainda estão fazendo... Só para explicar, o backlog, vamos ver se eu consigo explicar para quem está ouvindo. Backlog são ainda processos, inquéritos ainda não analisados por vocês. É isso? Vocês têm um arquivo ali de inquéritos ainda não analisados por vocês. É um backlog, São as amostras, né? As amostras que vieram oriundas desses inquéritos, aqui no estado de Goiás a gente chama de RAI atualmente, que é o Registro de Atendimento Integrado. Mas ainda não analisados. Quem está em backlog ainda não analisados. E vocês têm esse backlog de processos não analisados, de quanto tempo para trás que ainda não analisou qual é o DNA? Para as amostras com presença de espermatozoides, a gente priorizou essas amostras que são as mais possíveis de dar resultado. Nós já estamos praticamente terminando. Esse ano a gente termina de processar todas com presença de espermatozoides. Mas a gente tem amostras lá desde 2004, com presença de espermatozoides. E do Wellington, qual é o caso mais antigo? Qual é o ano mais 2008. De 2008 até 2019, Isso. Ele com certeza praticou 37 violências contra a mulher e ainda pode ter esse número maior porque vocês ainda estão analisando outros casos. Sim. Me conta um pouco como é que funciona o banco de dados. Como que é essa segurança desse banco de dados para que você não consiga saber quem é que está sendo analisado? Porque existem algumas teorias da conspiração ou umas fake news que ganham corpo, do tipo, se lá na perícia tiver alguém que não gosta de mim, vai poder dizer que eu sou aquele perfil genético daquele estuprador. Como que é essa cadeia de custódia de segurança dos dados, de quem é analisado e de quem analisa? Então, o banco ele tem uma série de requisitos de segurança, né? As informações são criptografadas, as senhas são senhas muito fortes, os dados que são colocados lá são, além de se alguém conseguir entrar, ele é criptografado, e mesmo que essa criptografia fosse quebrada, a gente coloca tudo codificado. Então, o nome da pessoa, os dados da pessoa não estão ali. A gente analisa no DNA forense, né, na área forense, a gente analisa só regiões que não dizem nada a respeito da pessoa. A única informação a respeito das pessoas que a gente analisa é a informação de gênero, né, sexo masculino ou feminino. E as outras regiões, elas não são informativas em relação às pessoas. E o perfil genético, ele é composto de números.
né, numerais mesmo. Então, não é possível você, usando um código, usando números, associar quem é aquela pessoa. A única pessoa que sabe informar de quem é aquele perfil genético são as pessoas que trabalham dentro do laboratório, né, e que respondem criminalmente, administrativamente, civilmente, respondem em todas as instâncias, isso é previsto em lei, caso vaze essas informações. E no caso do Wellington, nasce a busca pelo autor, uma vez que vocês começam a perceber, pelo DNA que está sendo analisado, que existe um estuprador em série, porque, apesar de você não ter o nome ou o rosto de quem é o criminoso, você sabe que aquele material genético encontrado em todas aquelas mulheres é do mesmo autor, não é? Sim. O banco de perfis genéticos, ele é capaz de mostrar duas coisas. Ele é capaz de mostrar que tem crimes em série acontecendo, quando você tem match, né, a coincidência só entre os vestígios, mas você não tem não sabe de quem que foi originado, que foi o caso que aconteceu. E você tem a autoria direta, quando você tem um condenado ou um identificado criminalmente no banco, né, o perfil dele, e esse perfil é coincidente com o das vítimas. No caso do Wellington, as 20 primeiras vítimas, que foi até a deflagração da operação, a gente não tinha o perfil dele, então a gente só tinha o que a gente chama de forensic hit, que são os matches entre vestígios, que só apontam para a gente que uma mesma pessoa, conforme você falou, né, uma mesma pessoa cometeu todos aqueles crimes, porque o perfil é idêntico, mas a gente não sabe quem é. A gente depende que a Polícia Civil nos encaminhe o suspeito para a gente comparar e saber se foi aquele indivíduo ou não. Mas a partir do momento que a gente insere o perfil daquele indivíduo no banco, se for previsto em lei, como eu falei no caso do Wellington, por ele ter condenação por crime previsto na lei, o perfil genético dele foi inserido no banco. A partir daí, todas as vezes que aparecem novas vítimas, né, que a gente processa esse passivo que estava lá no laboratório e a gente insere no banco e o perfil é coincidente, a gente já tem a autoria direta, porque o perfil dele já está lá no banco, a gente já sabe quem que é. Existe quantidade mínima necessária para que você possa analisar o DNA deixado pelo autor do crime, ou hoje você tem tecnologia suficiente para qualquer pouquinho que existir, você consegue chegar ao DNA dele? A tecnologia do DNA hoje ela é muito avançada na área forense. Então, a gente consegue, se o DNA não estiver degradado, a degradação é o nosso maior limitante, né? Então, assim, sol, produtos químicos, os próprios micro-organismos, se eles ficam ali na amostra durante muito tempo, ela vai degradando seu DNA e a gente pode não conseguir bons resultados. Porém, se essa amostra estiver bem conservada, com 0,5 nanogramas, que seria 1 quilo dividido por 10 mil, a gente já consegue um perfil genético completo. Independente se tem, por exemplo, no caso de um estupro, se tem ou não espermatozoide, ou é necessário ter elementos que te tragam o DNA? Aí, no caso, quando a gente não tem espermatozoides, é mais complexo, porque é como, por exemplo, se a amostra é coletada no corpo da vítima, vai vir muitas células da vítima, então a gente vai ter o DNA da vítima numa quantidade bem grande e o DNA do agressor numa quantidade muito pequena. Quando tem espermatozoides, essa quantidade ela fica equilibrada, né? Então a gente consegue, através de metodologias de extração diferencial, a gente consegue extrair de maneira diferenciada as células epiteliais, que em sua maioria são da vítima, e de separar elas das células espermáticas, que elas têm comportamentos diferentes, então muitas vezes a gente consegue separar completamente, ou mesmo separar de maneira bem separada. Se não conseguir separar, em alguns casos não consegue separar, mas mesmo assim dá para comparar, a gente tem na amostra referência da vítima para comparar. E o suspeito, né? Ou para a gente colocar no banco. Agora, quando não tem espermatozoides, quando a gente vai fazer a amplificação do DNA, que são cópias, né? A reação de PCR, que são cópias do DNA que são feitas para que ele possa ser lido, assim, falando de uma maneira bem grosseira, né? Que seria a eletroforese, a amplificação ela é preferencial, é um processo que a gente não tem como controlar.
a gente tem os iniciadores ali da PCR, que são os primers, eles vão se ligar ao DNA aleatoriamente. E eles vão se ligar mais naquele DNA que está em maior quantidade. Então, se o DNA da vítima está em muita quantidade e o DNA do agressor está em pouquíssima quantidade, muitas vezes o primer não consegue, eu vou falar aqui de maneira bem grosseira também, enxergar o DNA do agressor. Então, se ele não enxergar e não se ligar a ele para amplificar, a gente não vai saber que existe DNA masculino ali. Vou dar um exemplo assim para todo mundo entender. Vamos supor que a gente tem uma sala lotada de balões. Ela tem milhares de balões cor-de-rosa, que seria o DNA da vítima, vamos supor. E tem 3 balõezinhos, né, no meio desses milhares de balões rosas, tem 3 balões azuis. Então, assim, não é que não existe DNA do agressor, mas ele está numa quantidade bem pequena. O primer, ele não vai conseguir muitas vezes enxergar esses balões azuis no meio de tanto balão rosa. Então, ele vai se ligar nesses balões, apenas nos balões rosa, e quando a gente tiver a amplificação do DNA, só vai aparecer o DNA feminino. Aí a gente tem uma estratégia, mas que não é utilizada em bancos de perfis genéticos, ela é mais utilizada para excluir a pessoa do que incluir, que é a análise do cromossomo Y. Inclusive, 6 vítimas do caso Wellington têm resultado só para cromossomo Y. O cromossomo Y é quando você tem uma quantidade muito pequena do agressor, de DNA do agressor, e a vítima é do sexo feminino. Então, a vítima do sexo feminino, ela não tem cromossomo Y. Quando você não tem cromossomo Y e leva lá para amplificação, é como se você estourasse todos os balões rosas. Aí o primer vai enxergar o azul, por mais que ele esteja pouco, mas só tem ele ali. Então, ele consegue amplificar quantidades pequenas de DNA masculino em relação ao cromossomo Y, porque a mulher não tem, então não vai aparecer nada. Então, nesses casos, a gente muitas vezes consegue sucesso, mas não vai ser todos os casos também. Tem que ter um mínimo ali de DNA masculino do agressor. Só que esse Y, ele é igual para todos os homens de uma mesma linhagem patrilinear, ou seja, o pai, o filho, os irmãos paternos, os primos paternos, os tios paternos vão ter o Y idêntico. Então, casos com resultado apenas para o cromossomo Y não são inseridos no banco. E caso haja uma solicitação para a gente fazer uma comparação, como foi os casos do Wellington, a gente faz essa comparação fora do banco e a gente não afirma que foi ele. A gente fala que nem ele, nem toda a linhagem patrilinear pode ser excluída. E aí a investigação da Polícia Civil, com todas as outras informações não genéticas, é que vai garantir se foi aquela pessoa ou se não foi. No caso, por exemplo, de um estupro coletivo, você consegue encontrar o DNA masculino de todos os autores? É possível? É possível encontrar, possível diferenciar, não. Porque quando você tem você já tem no material coletado de uma vítima de estupro, você sempre vai ter o DNA da vítima. Então você já tem um DNA. Se você tiver até 2 agressores, até daria, dependendo da proporção de cada um ali que você conseguiu de quantidade, né? A partir de 3, 4 agressores, a gente não vai conseguir mais diferenciar, porque, como eu falei para você, as regiões que a gente estuda do perfil genético são números. Quando você começa a ter um monte de números ali, você começa a fazer combinações que pode colocar qualquer pessoa ao acaso. Então, por exemplo, se eu tenho um estupro e conseguir recuperar o DNA de 4 ou 5 homens e eu fizer a análise do seu perfil genético, por exemplo, ao acaso eu posso te incluir no meio das combinações, sendo que você não tem nada a ver com aquele caso. Então, a gente não faz esse tipo de análise. A mesma coisa para o sangue, se você tem um local de crime com 3 pessoas mortas e o autor também acabou se cortando, aqueles 4 tipos de sangue, também você não consegue separar e descobrir de quem é o DNA de quem? Quando é sangue, vai depender. Por exemplo, se as manchas de sangue estiverem separadas e o perito coleta elas separadamente, manda para a gente separadamente, cada uma vai ter um perfil genético. Agora, se na mesma poça de sangue ali você tiver a mistura de todas essas pessoas, aí incorre no mesmo caso que eu falei. Tá. Não tem como você diferenciar. Quanto tempo dura o DNA numa pessoa, numa vítima?
de estupro, por Você exemplo? fala depois que foi coletado? Não, ou antes da coleta? Antes, a mulher, porque muitas mulheres, às vezes elas demoram mais tempo para procurar a polícia, por exemplo. Então, quanto tempo você ainda consegue resgatar esse DNA do autor depois do estupro? A literatura e a nossa experiência relata que é até 10 dias. Porém, o quanto antes vai ter mais chance da gente obter um resultado definitivo, né? Os 3 primeiros dias são, assim, os que a gente mais tem chance de conseguir ainda espermatozoides ali, que a gente realmente vai conseguir o perfil genético autossômico ali do agressor. A partir de 3 dias, muitas vezes a gente vai conseguir só o cromossomo Y, né? Porque vai sobrando pouco material e aí cada vez vai ter menos DNA do agressor. Mas depois de 10 dias, praticamente a gente não consegue resultado nenhum. Se a mulher ela teve alguma relação consensual ou horas ou um dia antes do estupro, vai ter então possivelmente material genético dessa relação consensual junto com a relação. Isso acontece? Isso pode interferir de descobrir o autor do estupro? Ou se a pessoa que fez a relação consensual doar o seu DNA, você consegue separar melhor? Inclusive, uma coisa que a gente faz obrigatoriamente é perguntar para a vítima se ela teve uma relação consentida próxima do fato, né? Porque se ela tiver tido uma relação consentida, a gente tem que pedir o parceiro consentido dela justamente para eliminar o perfil dele e o dela, né? E chegar ao perfil do agressor. Se ela falar que teve uma relação consentida próxima, mas o parceiro não quer ir ou ela não quer falar com o parceiro, enfim, se a gente não conseguir o perfil genético do parceiro consentido, aquele perfil ele nem pode ir para o banco. Ele só pode ser comparado se a gente tiver um suspeito para comparação, porque a gente só coloca no banco se a gente tiver uma garantia de que aquele perfil é do agressor, né? E no caso, quando ela tem uma relação consentida próxima, se a gente não tem o perfil do parceiro consentido, a gente não tem essa garantia. Eu não gosto muito de ensinar as pessoas de como fugir de cenas de crime, mas são sempre perguntas que as pessoas se fazem, principalmente quando é história de DNA. Você precisa ter, no caso do estupro, o DNA... Antes eu vou pedir uma coisa antes. Me explica, por favor, a diferença entre o DNA nuclear e o mitocondrial. E o quanto que um e outro pode ser colocado como definitivo como autor do crime e quanto que o outro pode não ser tão definitivo assim. O DNA autossômico é aquele que a pessoa tem e ninguém tem igual a ela, a não ser que seja um irmão gêmeo idêntico, né? Cada pessoa, por mais que sejam irmãos, pode ser até irmãos gêmeos, desde que não sejam idênticos, eles não vão ter o mesmo perfil genético. Ele individualiza as pessoas, o DNA autossômico, que é o DNA nuclear que você está se referindo. Quando a gente trata de DNA mitocondrial, vai cair na linhagem matrilinear. Da mesma forma que eu estava explicando do cromossomo Y, que é uma linhagem patrilinear, que todos os homens da mesma família vão ter o cromossomo Y idêntico, então não individualizam homens da mesma família, o DNA mitocondrial ele é idêntico para toda uma linhagem matrilinear. Então, o seu DNA mitocondrial ele é idêntico com o da sua mãe, com o da sua avó materna, com o dos seus irmãos, que sejam de parte de mãe. Então, ele não vai individualizar a pessoa. A vantagem de se trabalhar com linhagem patrilinear ou matrilinear é quando a gente não tem outra opção. Por exemplo, no caso do cromossomo Y, eu estava explicando, quando a gente tem pouquíssimo DNA de um homem, num caso de estupro, e muito DNA da vítima, muitas vezes a gente só vai ter resultado com Y, mas sempre a gente vai tentar o autossômico primeiro, que seria o nosso padrão ouro. Quando o mitocondrial ele é mais utilizado quando a gente tem uma amostra extremamente degradada. Vamos supor que a gente tem uma ossada ali de 100 anos, não tem mais nada ali de DNA autossômico, ele já foi todo degradado. E muitas vezes a mitocôndria, por ela ser um órgão que protege mais o DNA, e o próprio DNA mitocondrial tem características que o protegem mais, o deixam, entre aspas, né, sendo grosseira, mais forte do que o DNA
nuclear, ele vai durar mais tempo. Então, se você não consegue mais um DNA autossômico, uma amostra muito antiga, e a única solução que você tem é o mitocondrial, é o que a gente tem, mas ele não vai individualizar. Por exemplo, se tiver 2 ou 3 irmãos, filhos da mesma mãe desaparecidos, a gente, pelo DNA mitocondrial, a gente não vai falar quem que é, a gente só vai falar que é filho daquela... Aliás, a gente nem vai falar que é filho daquela mulher, a gente vai falar que é daquela família. Porque todas as mulheres naquela família, todas as pessoas, a mitocôndria, ela liga todo mundo junto pela uma mitocôndria única. De mãe para filhos, né, dentro de uma mesma família. Tá, mas pode ser da avó também. Pode ser da avó. Então você não pode nem falar que é mãe porque vai que é avó, né? Pode ser dos tios maternos, pode né? ser... Pode ser dos primos da parte materna. Sim. Então, assim, vai ser tudo idêntico dentro da linhagem materna da família de cada pessoa. Quando você consegue esse padrão ouro, é quase 100%. Acho que mais ou menos uns 80% dos casos ou mais a gente consegue os resultados com DNA autossômico. Não, eu digo assim, mas o DNA autossômico, ele garante 100% que essa pessoa é aquele autor. A gente não trabalha na genética forense com porcentagem, a gente trabalha com... A gente faz uma análise estatística calculando quão frequente é aquele perfil genético considerando toda a população, e aí a gente libera o resultado falando quantas vezes é mais provável de ser aquela pessoa do que ser qualquer outra pessoa aleatória na população. E os nossos resultados, eles são na ordem de octilhões, nonitilhões. Então, sim, é 1 octilhão de vezes mais provável de ter sido fulano do que qualquer outra pessoa na população. Tá. Ou seja, praticamente só pode ter aquela pessoa, né? Porque você teria que ter Mas para mais... quem trabalha com porcentagem, né? Que os laboratórios particulares, por exemplo, trabalham com porcentagem. A ordem dá 99,99999, infinitamente 9%. O mitocondrial já não. O mitocondrial ele já não é uma prova tão cabal quando por ter tudo isso que você explicou agora. Não, o mitocondrial, assim, ele não vai identificar a pessoa. Ele vai dizer que é uma pessoa que pertence a uma linhagem, né? Então, assim, se uma pessoa desaparece e é encontrada, só dá para fazer o DNA mitocondrial, e tem uma mãe para comparar e dá positivo, a gente vai falar que ele é um parente daquela mulher pela linha materna. Eu não tenho como falar é filho ou é um tio, sei lá, né? Materno, digamos assim. No caso, homens vasectomizados, eles conseguem trazer esse DNA padrão ouro? Não. Aí, no caso, em relação... Eles não vão ter o espermatozoide, né? Que é a célula que mais vai gerar DNA. Porém, eu vou falar assim de uma maneira bem geral, porque como você falou, eu também não gosto de que as pessoas perguntam demais. Ensinar os bandidos a não deixarem o DNA, né? Mas assim, imagine que qualquer célula do corpo humano, ela tem DNA. Então, se a pessoa encostar qualquer parte do corpo em qualquer objeto ou parte do corpo de outra pessoa, a gente vai ter DNA ali. Porém, quanto mais DNA a pessoa deixar, mais chance a gente vai ter de obter. Então, por exemplo, se ela deixou sangue, ou se ela deixou um pedaço de pele, ou se ela deixou os espermatozoides, a gente vai ter muito mais chances do que se, por exemplo, ela só encostou a boca, né? Cabelos, pelos... Pelo, assim, é o que a gente mais vê na mídia como sendo o melhor... CSI. A melhor amostra, né? Mas ela é uma das piores amostras para exame de DNA, porque o fio mesmo do cabelo, do pelo, ele só tem DNA mitocondrial, né? Que eu já expliquei que não é tão interessante assim para identificar. Onde a gente vai ter DNA autossômico? Só na raiz, que é o bulbo, né? Aquela parte branquinha, assim... Quando a gente arranca, às vezes vem assim, aquela pontinha branca. Só que a maioria dos cabelos arrancados ou que caem, eles estão com o bulbo ou enfraquecido, por isso que eles caíram, ou eles estão, ou o bulbo já morreu, por isso que eles caíram, ou se a gente arranca, a gente às vezes arranca sem o bulbo, ou só com a parte do bulbo. Então, é muito difícil a gente conseguir exame de DNA autossômico com pelos.
Muitas vítimas acabam tendo, a gente sabe que tira até a pele por baixo da unha, porque você vai em defesa, você acaba arranhando e tal. Essa pele, isso traz esse DNA autossômico? Sim, também. Aí é um bom DNA, é uma boa amostra. Mais ou menos porque vai ter o DNA da vítima também, né? E muitas vezes a gente não consegue separar tão bem, porque ambas são células epiteliais, tanto a célula que está sendo coletada da vítima, quanto a do agressor ali que está debaixo da unha dela. Não é igual o sexual, que a gente consegue muitas vezes separar, né? Tá. E aí, como dependendo do jeito que é feita essa coleta, ou dependendo da unha ser muito curtinha, vem mais material da vítima do que do agressor. Então, a gente tem resultados muito bons com o material subungueal e tem péssimos resultados, que a gente só consegue o DNA da vítima, por exemplo. A unha traz o quê? Que tipo de DNA? Quanto maior for a unha, mais você vai conseguir coletar mais só na unha e não encostar na pele da vítima, né? Quanto menor for a unha, quando você vai coletar o material que está ali debaixo da unha, você vai trazer também muitas células da vítima, porque você vai ficar esfregando ali no dedo para poder retirar essas células, né? Mas eu digo assim, a unha das pessoas também é uma coisa bem de filme de CSI. Não, a unha traz a unha DNA? mesmo, não, só mitocondrial, igual o cabelo. Tá, ótimo. Tem que fazer a pergunta e você pode, se quiser, não responder, eu entendo. Se um estuprador usa preservativo, atrapalha mais também? Se ele usar preservativo, não vai ter o contato de células dele com a vítima, né? Mas não existe crime perfeito, a gente sempre dá um jeitinho, assim, são poucos casos que ficam sem solução. Sim. No caso do Wellington, vocês usaram o banco de dados de Goiás ou do Brasil? No caso dele, a gente só tem resultados de Goiás. Nós temos vários outros casos que a gente tem resultados de Goiás com outros estados, que aí nesse caso envolve o Banco Nacional de Perfis Genéticos, mas esse caso especificamente, até o momento, a gente só teve vítima de Goiás. Mas o perfil, aí uma pergunta já entrando, eu uso o Wellington de exemplo, mas para tudo. Todos os seus perfis genéticos, eles também são colocados no Banco Nacional? A grande maioria. Quase todos são encaminhados para o Banco Nacional. A gente só não encaminha aquilo que não cumpre os requisitos para ir para o Banco Nacional, mas para ficar só no nosso banco é suficiente. Mas, assim, é menos de 5% dos perfis que não vai para o Banco Nacional. Quais são os requisitos para o perfil estar no Banco Nacional? Número de marcadores genéticos obrigatórios, né? Existe uma lista de marcadores genéticos. Hoje, os kits que a gente trabalha, eles trabalham com mais de 20 marcadores. Porém, são 13 marcadores que são obrigatórios, que são os 13 codes que a gente chama, os 13 que seriam assim, unificados, tanto aqui no Brasil quanto em outros laboratórios que utilizam o CODES, né, esse programa de banco de perfis genéticos. Para quê? Para que a gente tenha resultados que serão compatíveis. Porque imagina, se você tem um perfil, nem sempre a gente vai obter perfis completos. Muitas vezes a gente amplifica só alguns, consegue sucesso só com algumas regiões do DNA. Então vamos supor que a gente tenha, vou nomear aqui de 1 a 20, só para a gente entender. Vamos supor que o laboratório de Goiás consiga os marcadores de 1 a 10, e um outro laboratório, vamos falar aí do seu estado de São Paulo, consiga do 11 ao 20. Embora seja o mesmo perfil, nunca vai dar match, né? Nunca vai dar coincidência, porque amplificou regiões diferentes. Então, a gente tem alguns marcadores que, para encaminhar para o Banco Nacional, tem que ter amplificado. Quando aquela amostra não tem sucesso no número mínimo de marcadores, que para vestígios é 8, né? Dentre esses 13 codes, a gente tem que ter pelo menos 8. Quando a gente não consegue 8 dentro dos obrigatórios, mas a gente consegue vários outros marcadores que não são obrigatórios, a gente mantém aquele perfil genético só no nosso banco e não encaminha para o Banco Nacional. E os bancos de dados genéticos estaduais, pelo jeito, eu não sei se todos os estados têm, mas eu sei que vários estados têm bancos genéticos estaduais. Esses marcadores, vocês podem determinar o que vocês querem como marcador, é isso? Não, a gente segue as recomendações do comitê gestor,
da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos. É um órgão colegiado composto por peritos, né, da área de genética, mas também pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que o órgão fica dentro do Ministério, né, e alguns outros órgãos também, e ali tem especialistas também que vão estudar ali o que é viável, o que não é viável para a área de genética forense. E aí essa rede integrada, ela possui um manual de procedimentos operacionais, que é revisado, né, sempre que tem novidades, porque na área de genética forense sempre tem novidades, e a gente tem que seguir isso. Então, é lá que fala quais são os marcadores obrigatórios, quais são os marcadores que não são obrigatórios, mas são aceitos, quais marcadores não são nem aceitos, você nem pode colocar no banco se você fizer. Dentro daqueles marcadores, qual que é a faixa alélica que é aceita, qual que não é. Qual que é a qualidade que um perfil genético precisa ter para ser colocado no banco. Por exemplo, aquele caso do estupro coletivo que a gente estava comentando, né? Se eu tiver um perfil com 3 contribuintes, eu não vou poder colocar no banco, porque o banco pode fazer uma análise combinatória, né, e incluir pessoas ao acaso. Então, esses que eu te dei são alguns exemplos de regras que a gente tem que seguir para manter um banco de perfis genéticos e para encaminhar para o Banco Nacional. O Banco Nacional, eu queria que você me contasse um pouco a história do Banco de Perfil Genético, tanto nacional quanto estadual, porque eu acho que um vem a reboque do outro. Ele nasce em 2012, correto? Com uma lei. Na legislação mas já existiam movimentos desde 2004. Em 2004, a Secretaria Nacional de Segurança Pública começou a formar os peritos da área de DNA no país inteiro, né, dando cursos de especialização em genética forense para que eles pudessem se especializar na área, e começou também nos anos seguintes a montar alguns laboratórios no país para que surgissem então os primeiros laboratórios de DNA. Até então, tinham pouquíssimos laboratórios de DNA no país. Alguns peritos da Polícia Federal e alguns também estaduais começaram a entrar em contato desde 2005 também com o FBI, que possui o programa CODES, que é o que a gente usa hoje no Brasil, e foram feitas tratativas durante alguns anos para receber esse programa, porque o FBI cede o software gratuitamente para os países que fizerem acordos, né? O FBI, ele não tem acesso ao banco dos outros países, né? Ele cede o software para os países utilizarem, mas ele não tem acesso, não tem ligação nenhuma. Então, em 2009, foi feito um acordo com o FBI para receber esse software de banco de perfis genéticos, que é o CODES, e em 2009 foram assinados acordos de cooperação técnica com as secretarias de segurança pública dos estados brasileiros, mais o Distrito Federal, que queriam ingressar nessa rede integrada de bancos de perfis genéticos. E em 2010 chega o software para os laboratórios que já tinham requisitos para receber, né? Goiás, por exemplo, não recebeu naquela época porque o nosso laboratório era recém-inaugurado, ele tinha acabado de ser inaugurado em 2010. E aí, a partir de 2010, já existia o software, só que não existia legislação. Então, ele poderia ser usado, mas só para colocar vestígios, né? Perfis de vestígios. Ele não foi nem muito utilizado nessa época, né? Apesar de já ser disponível. Em 2012 vem a legislação que cria e regulamenta, né? Na verdade já existia, mas ele regulamenta o Banco Nacional de Perfis Genéticos, a rede integrada de bancos de perfis genéticos, e traz também a coleta obrigatória de condenados por alguns crimes mais violentos, de natureza grave contra a pessoa, crimes hediondos, que obrigatoriamente teriam que ter o seu perfil genético inserido no banco também. Em 2013, teve um decreto que regulamentou essa lei, explicando como que iriam funcionar as coisas, essa questão do comitê gestor, né, esse órgão colegiado que define as regras para os laboratórios que possuem bancos de perfis genéticos. E a partir de 2013, então, é que a rede integrada de bancos de perfis genéticos começa a ganhar força, né, e os perfis começam a ser inseridos em maior quantidade no banco. E no caso de Goiás, nós entramos em 2015, e a partir de 2018 a gente começa a ter investimentos do governo federal, tanto para processamento dos condenados, quanto do backlog aí de crimes sexuais
outros tipos de vestígios também. Aqui em Goiás a gente tem feito muito caso aberto, backlog de crimes contra o patrimônio, temos tido muitos resultados de match, inclusive boa parte deles com autoria, né, direta com condenados. Está crescendo muito assim o nosso número. E a partir do ano passado também nós tivemos apoio do governo federal para a campanha de busca de pessoas desaparecidas, que é uma outra vertente do banco que trata da identificação de pessoas desaparecidas. Ela não é criminal, né? Ela não cruza, por exemplo, familiares de pessoas desaparecidas com a parte criminal, só com cadáveres e pessoas de identidades desconhecidas, e o banco ele tem esse papel também de identificação humana. Quem que pede para fazer o match? É automático? Se você colocar um perfil genético hoje, ele vai automaticamente trabalhar com o que existe e já dá match, ou precisa dar algum comando para isso? Precisa dar um comando. Primeiro, você tem que programar a autobusca, né? Você tem que programar o programa, o software, para que ele possa fazer a busca automática. A gente programa isso semanalmente, né? Conforme o manual de procedimentos, a gente faz essa programação, e todos os perfis que são inseridos naquela semana, eles serão buscados com todos que já estão no banco. No caso aqui de Goiás, a gente vai fazer essa busca com todos os perfis do nosso banco. Esses perfis também são encaminhados para o Banco Nacional, como todos os outros laboratórios. Hoje nós temos 23 laboratórios que encaminham perfis para o Banco Nacional. E aí, lá no Banco Nacional, eles vão também fazer essa busca semanal, mas aí com todos os perfis de todos os bancos brasileiros, né? Daí que a gente consegue resultados interestaduais e até resultados internacionais, porque o Brasil tem uma parceria com a Interpol, né? Então, em casos onde haja suspeita de crime internacional, esse perfil ele pode ser compartilhado com outros países via Interpol também. Quanto tempo demora entre a vítima chegar, ser coletado, analisado, DNA e jogado no sistema, no banco? Então, como eu te falei, né, a gente tem muito backlog, nem sempre assim que entra um caso ele é realizado. Hoje sim, hoje um caso vai entrando, ele não fica tanto tempo mais ali aguardando, mas a gente ainda tem todo um backlog para fazer. Então, eu vou te falar a partir do momento que a gente inicia o exame. Se vai depender muito da qualidade da amostra, da quantidade de DNA também que tem nessa amostra. Mas mais ou menos de 1 a 2 semanas a gente consegue ter um resultado, do início do exame até esse perfil estar no banco. Mas aí se essa amostra está degradada, tem mistura, tem pouco DNA, e muitas vezes a gente precisa pegar mais amostra, fazer uma nova extração, então às vezes pode demorar mais. Tá. Esse backlog, vocês acham que vocês zeram ele? É muito difícil zerar o backlog, né? Quando a gente estava à frente aí do grupo de trabalho que fez o levantamento do backlog no Brasil, o número do backlog no Brasil todo é muito alto, né? Eu não posso falar em números aqui, porque são informações das polícias, claro, né? Mas, assim, o número do backlog é muito alto, é semelhante ao backlog que existe nos Estados Unidos, com centenas de milhares de amostras em todo o país. Mas, assim, a ideia é zerar com ele um dia. Mas aqui em Goiás, por exemplo, a gente tem milhares de amostras, né, guardadas. Então, assim, por mais que a gente esteja processando bastante, numa escala, assim, nunca antes vista, né, o processamento, assim, se eu pudesse mostrar um gráfico, assim, para vocês do relatório da RBPG, que inclusive é um relatório público, né, se você entrar no site ali do Ministério da Justiça e Segurança Pública, de 6 em 6 meses, a rede integrada de bancos de perfis genéticos libera os resultados. Então, quantos perfis foram inseridos por cada banco, quantos matches foram obtidos, quantas identificações humanas. Se você pega o gráfico ali de Goiás ou do Brasil, que é mais ou menos a mesma coisa, de 2013 aliás, 2014, quando começaram os relatórios, até final de 2018, você tem um crescimento bem discreto, bem linear do número de perfis e do número de matches. Quando você pega os investimentos, você passa a ter um crescimento exponencial, assim, a curva cresce de maneira incrível, assim. Mas mesmo assim, mesmo a gente já estando com mais de 11 mil perfis genéticos aqui no Banco de Goiás e mais de 100 mil perfis genéticos no Banco Brasileiro, ainda é pouco perto do que existe de backlog.
E, claro, porque só de presos no Brasil são mais de 800 mil, por exemplo. Nem todos de crime hediondo, logo nem todos terão o seu perfil genético obrigatório no banco. Mas hoje vocês, como é que está aí em Goiás especificamente, para vocês pegarem o perfil genético desses criminosos que teriam a obrigação de doar o seu DNA para entrar no banco? Já está zerado ou também está faltando bastante? Falta muito? De condenados previstos na lei, aqui em Goiás, a gente já está com cerca de 90% no banco. Esse ano a gente pretende terminar, né? E aí é só manter depois os que vão entrando no sistema. Justamente porque a gente teve todo esse apoio aí do governo federal, né? De equipamentos, insumos, e aí a gente conseguiu fazer forças-tarefas ali para conseguir fazer as coletas, as análises e as inserções no banco. Então a gente já está com aproximadamente 90%. A inserção das informações genéticas do criminoso é mais rápida que a das vítimas novas? É bem mais rápido porque é uma amostra referência, é uma amostra que você coletou ali na hora, você tem um monte de DNA disponível nela, né? Então é bem mais fácil e a gente consegue, através dos equipamentos que a gente tem hoje e das técnicas, a gente consegue pular a etapa de extração, a gente consegue coletar num cartão que já faz a lise das células, então o DNA já fica ali livre, né, no cartão, então a gente não precisa de fazer a etapa de extração, a gente vai direto para a etapa de PCR, que é a amplificação, e além disso tem muito DNA na amostra, a gente não precisa quantificar, que é uma outra fase que demora um pouco também, então são 5 fases do exame de DNA, a gente faz 3 para essas amostras, então já, além dela ter muito mais DNA, ainda ela pula algumas etapas, então realmente o processo é bem mais rápido. Até porque, imagina, a coleta ela é feita na quantidade de DNA que você precisa, da maneira, não vai estar degradado, tem todos esses pontos que vocês saem de lá com padrão ouro também de coleta do DNA. É bem diferente você coletar do que uma amostra que foi largada numa cena de crime, Sim. digamos assim. Vocês sabem, vocês têm algum número de quantos casos foram solucionados graças ao banco de dados? Olha, de investigações auxiliadas aqui em Goiás, a gente já beira 400. Só investigações auxiliadas pelo banco. Em relação ao número de matches, a gente já tem muito mais de 1.000 matches, porque aqui em Goiás a gente tem muitos crimes em série, né? Então o nosso número de match ele é bem superior ao número de investigações auxiliadas, por quê? Imagina, no caso Wellington, por exemplo, se aparece uma nova vítima, vai dar mais de 30 matches, né? Para uma vítima nova, que vai ser uma investigação auxiliada, a gente tem mais de 30 matches. Então, nós somos o segundo estado do país, segundo banco do país com maior número de matches, com bem mais de 1.000 matches e mais ou menos umas 400 investigações auxiliadas. E o que vocês esperam de futuro para o banco de vocês? A gente espera que continue tendo investimentos, né? A gente vai ter troca de governo o ano que vem, né? A gente sempre tem muitas mudanças quando a gente tem trocas de governo. Nem todas as pessoas que ficam à frente ali do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Secretaria Nacional de Segurança Pública têm os mesmos tipos de prioridade, né? Mas a gente espera que os resultados que a gente está demonstrando, que igual um exemplo muito clássico é esse aí que a gente está comentando sobre ele, do Wellington, da Operação Ímpios. É um caso que dificilmente ele teria sido elucidado sem um banco de perfis genéticos, né? E como esse, a gente tem vários outros, não só aqui no nosso estado, como nos outros estados também. Então, a gente espera continuar tendo investimentos para a gente poder continuar processando esse backlog, que é muito importante, né? A gente espera que os estados também contratem mais peritos, porque aqui em Goiás a gente tem até uma quantidade razoável de peritos, mas a gente tem vários estados brasileiros que têm 4, 5 peritos no laboratório de DNA. Assim, para atender toda a demanda, né? Tudo que entra, toda a cobrança judicial, casos, a gente trabalha no laboratório de DNA com homicídios, estupros, crimes contra o patrimônio, esses os principais, mas tem outros também como paternidade criminal e etc. Então, são muitos casos criminais, a criminalidade só aumenta, né, com a divulgação assim, dos resultados de DNA.
cada vez a gente tem mais coletas, então a gente tem mais amostras, mais requisições de exame. A gente tem os condenados para fazer, que é muito importante que os condenados estejam no banco também. E tem todo esse backlog que todos os laboratórios têm. Então, assim, para que a gente continue dando resultados para a sociedade, para que a gente continue elucidando esses casos mais antigos que estão sem elucidação até hoje e continue elucidando os que vão acontecer, a gente precisa muito de investimento em pessoal, em instalações físicas, em equipamentos e insumos. Quantos casos por dia entram no seu laboratório de DNA? Esses todos, de estupro, de violência contra o patrimônio, todos os assassinatos e tudo mais? Eu não saberia te dizer por dia, mas por ano a gente tem uma média de 5.000 casos entrando lá no nosso laboratório. Então, assim, isso somado a tudo que tem ali desde os anos 2000, né? Foi quando começou a ter coletas assim para DNA. Então, é uma demanda muito grande, crescente a cada ano. Ou seja, você tem um backlog e todo ano te dá mais 5.000 novos casos. E cada ano que passa vai aumentando o número de casos, né? Que dão entrada no laboratório. O ideal é que também a violência caísse um pouco mais e Com você certeza. tivesse menos novos casos. Porque as pessoas, eu entendo, quando você faz parte de um caso, você acha que você tem a urgência de que o seu caso seja o mais prioritário do mundo, mas você tem uma grande fila, né? Também tem essa parte. O banco de dados de DNA, eu tenho ficado impressionado como tem ajudado a trazer paz para as pessoas. Porque é o que eu estava conversando com a doutora Cibele, do caso do Wellington, que quando se chega ao autor, as vítimas entram... Nunca vai passar a dor total, mas pelo menos você começa a ver uma justiça por algo que aconteceu com você. E a gente fez também o caso da Raquel Genofre, do Paraná, esperaram lá 11 anos para conseguirem descobrir, graças ao DNA que foi coletado lá atrás, na época da morte da menina. A Beatriz Angélica agora, que a gente fez também lá em Pernambuco, em Petrolina, também a mesma, graças ao DNA se chega ao autor que estava preso e também a família esperando há 5 anos o rosto do bandido. E eu espero que você tenha cada vez mais bons matches. Uma pena, porque o crime aconteceu, mas que você consiga ter bons matches, né? É isso que deixa a gente em paz, né? É muito ruim a gente que trabalha com isso, a gente lê os históricos do crime, a gente se entristece pelo que aconteceu com as vítimas, mas o nosso consolo é saber que a gente vai levar o resultado, porque depois de ter acontecido, é como você falou, não dá para voltar atrás, né? A dor vai ficar, o problema vai existir. Porém, só de você mostrar para a vítima que foi feita justiça, né, já é muito... acolhedor, assim, para a vítima, né? Eu acho que o nosso trabalho, ele tem esse papel social nesse sentido. O primeiro match que a gente teve, assim que a gente instalou o nosso banco de perfis genéticos em 2015, a gente divulgou o resultado, né, na imprensa. Era uma adolescente que tinha sido estuprada em 2010, tinha sido encaminhado um suspeito, ele foi excluído, e quando a gente teve o banco, a gente inseriu em 2015 o perfil, então já tinha acontecido o crime há 5 anos, né? E quando a gente inseriu o perfil de um condenado, esse perfil foi coincidente, deu match. E a gente divulgou esse caso, e por mais que a gente não citou o nome da vítima, não citou grandes informações, mas a vítima viu esse noticiário e imaginou que aquele caso fosse o dela. Acho que ela reconheceu a pessoa, não sei, pelo nome, pela foto, alguma coisa. E ela foi lá no laboratório perguntar para a gente. Foi o único caso que a gente teve, que a gente não tem contato com vítimas, né? Quem tem é a Polícia Civil. Mas esse caso, assim, foi tão emblemático, que foi o primeiro, né, de todos, e a vítima foi lá no laboratório e perguntou, esse caso é o meu? Aí, como ela era interessada, né, a gente falou que sim, porque se fosse outras pessoas, a gente não poderia dar essa informação. Mas para ela tinha esse direito. A gente falou que sim, ela ficou muito emocionada.
de ter resolvido. Ela disse que achou que nunca ia resolver. Então, assim, a gente lê históricos, eu estou arrepiando aqui de falar, a gente lê históricos que muitas vezes as pessoas não acreditam na vítima, que ela foi estuprada. Não, mas foi estupro mesmo, né? Não foi uma coisa que você queria e depois arrependeu. E a vítima parece que ela fica sozinha ali, ela contra toda uma sociedade machista, toda, né, uma estrutura que muitas vezes não a revitimiza. E quando acontece o match, né, que a gente mostra que realmente foi um estupro, teve um autor, a gente leva aquele autor para a Polícia Civil, que vai levar para o Judiciário, é como se fosse um alívio, eu acredito, para aquela vítima, né? Não só pelo fato de ver o crime elucidado, mas pelo fato de acreditar, as pessoas acreditarem que ela foi estuprada, né? E hoje a gente está bem no Dia da Mulher, né, no Dia Internacional da Mulher, e a gente traz essa esperança para as mulheres, de saber que elas não estão sozinhas, que a gente vai, sempre que possível, conseguir chegar até o agressor e dar essa sensação de paz, de justiça, de dever cumprido da nossa parte e paz, né, de saber que o crime foi resolvido para elas. Porque o banco, além dele trazer a autoria dos crimes, ele ainda vai auxiliar, né, como ele é uma ferramenta muito potente, que aquele indivíduo seja condenado, porque é uma prova muito cabal, a prova genética. Então, ele vai ser tirado do convívio social, ele vai deixar de fazer novas vítimas. Então, a gente pode falar que o banco ele também diminui a criminalidade. Além da elucidação criminal, ele traz a uma diminuição da criminalidade. Claro que ela é mais lenta, né, do que outros métodos, mas ela também vai trazer isso e essa sensação aí de maior paz para a sociedade, de saber que os criminosos, aos poucos, eles vão sendo presos e tirados do convívio social. Você falou uma coisa que é sempre terrível, que eu digo que a vítima de estupro, ela passa a ser vítima da sociedade, muitas vezes também, que é o que você comentou, que é quase virar e falar assim, mas também, né, com essa roupa, você queria o quê? É uma questão de... muitas mulheres perdem maridos, perdem... os pais mesmos acabam apontando para a vítima de estupro como se ela fosse coautora do seu próprio terror. E que bom que matches como esse mostrem o rosto do algoz. Esse é um caso do Wellington muito... É uma palavra horrorosa que a gente usa muitas vezes, um adjetivo, mas que é muito interessante, porque pelo que você me conta aqui, que eu achei muito, muito diferente, que o Wellington foi preso graças ao início dos matches das vítimas. Não é isso? Vocês conseguem ir vendo, essa mulher foi estuprada pelo mesmo homem que essa angústia de ver que existe um serial estuprador é que faz a polícia conseguir chegar ao Wellington. Então, parabéns pelo que vocês conseguiram prender um dos maiores criminosos do Brasil. Obrigada. A nossa maior satisfação é justamente isso, é ele estar preso e não estar cometendo novos crimes, né, fazendo novas vítimas. Doutora Mariana, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queria me falar sobre banco de dados genéticos, sobre o seu trabalho, sobre o Wellington? Que você acha importante que a gente não eu acho que é isso que eu já acabei de falar, né? Que essa questão da gente, além da elucidação criminal, no caso do caso Wellington, o banco pôde dar essa elucidação de todos aqueles crimes, a gente ainda pode levar esse alento para as vítimas de ter o seu crime resolvido, sentir essa sensação de justiça sendo feita, né? Saber que ele não vai cometer novos crimes, porque ele vai ficar preso. No caso do Wellington, a gente já soube a notícia no final do ano passado que ele já está condenado por 11 desses crimes e os casos vão continuar sendo julgados. A cada match, a gente remete isso para a Polícia Civil e para o Judiciário e eles vão abrindo novos processos contra ele. Então, assim, ele vai ficar muito tempo da vida dele preso, né? O máximo que a lei brasileira prevê, no caso. Infelizmente não é tão grande assim, mas é uma quantidade razoável. Então, ele vai sendo condenado, vai ficando fora do convívio social, deixa de cometer vítimas, e aí a gente tem esse auxílio também com a redução da criminalidade, que eu também acho um papel muito importante do banco. E esse papel social, que é, né, tranquilizar a vítima, mostrar para ela que justiça foi feita, né? Tem uma vítima lá dos Estados Unidos que ela tem uma ONG e ela dá palestras assim no mundo todo,
falando que ela entrou em depressão, ela ficou 6 anos, a amostra dela era um backlog, era uma amostra que estava arquivada em um laboratório dos Estados Unidos, ficou 6 anos, se não me engano, arquivada essa amostra. E ela falou que ela não tinha vida, ela perdeu a graça de viver, ela estava em estado de depressão, ela pensou em se suicidar várias vezes. E quando ela teve a resposta, né, de quem era o agressor, quando deu match no banco de perfis genéticos, e como você disse, né, eu acho que você usou um termo, uma expressão bem legal, quando ela viu o rosto, né, desse agressor, quem que é esse agressor, e ela ficou sabendo que ele foi julgado, foi condenado, foi preso, porque eu esqueci de falar uma coisa, além dessa questão da depressão, né, da tristeza, ela tinha muito medo de sair na rua, porque ele a ameaçou durante o estupro, que iria matá-la se ela contasse para qualquer pessoa e tudo. Então ela tinha tanto angústia quanto medo de encontrar com ele em algum outro momento e ele fazer alguma coisa com ela ou com a família, né? E aí, quando ele foi, enfim, julgado e preso, ela sentiu a alegria de viver novamente. Ela usa esses termos e ela agradece, assim, quando é evento para peritos da área de genética forense, ela agradece a todos nós, porque ela fala que o nosso trabalho devolve a vida para as vítimas, devolve, dá a sensação de justiça, tira o medo de cruzar com aquele indivíduo novamente e dá essa sensação de que o dever foi cumprido, né? A pessoa, aquele ciclo fecha na vida da vítima. A doutora Cibele me contou que uma das vítimas do Wellington, inclusive, se matou, né? Uma dessas 37 era uma adolescente que ela deu fim à própria vida antes de saber do Wellington, mas graças ao perfil genético, ao match, se colocou ele também como autor desse crime. E é uma tristeza mesmo, o estupro é uma violação tão pesada e tão forte que não é só o corpo que a pessoa leva, né? Ele leva a mente, a alma, ele leva a família, né? Ele é uma violação de tudo, de todo o seu maior castelo que é você mesmo. Uma pergunta final, vocês não fazem intercâmbio de banco de dados internacional ainda? Não fazem, vão fazer, não é importante, isso não está... O que você me diz? O Banco Nacional faz via Interpol, né? Conforme eu estava comentando mais cedo, existe o Brasil é um dos países que tem esse acordo com a Interpol. Então, mas não é feito de forma aleatória, são alguns perfis, de maneira geral, conforme demanda. Existem algumas categorias que podem ser inseridas para confrontar com bancos que fazem parte da Interpol, e outros sob demanda, né? Se um país tem uma desconfiança que um crime foi cometido em outro país, ele pode solicitar aquele perfil para aquele outro país, mas tudo isso é feito por meio do Banco Nacional. A gente não se envolve, a menos que o perfil seja do nosso estado, né, já está lá no Banco Nacional, a gente participa da troca de informações, porque, como eu disse, nem o Banco Nacional sabe de onde veio aquela amostra, porque ela é codificada, então a gente precisa passar as informações sobre o caso, para trocar as informações com outro laboratório, porque o match ele é uma triagem, né? A gente precisa de fazer a confirmação entre os perfis genéticos, entre os documentos, é uma série de análises que é feita depois do match, para que ele seja confirmado, para que seja emitido um laudo. Tá ótimo. Doutora, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado. Nesse dia, realmente estamos gravando no Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. Eu tenho o privilégio de trabalhar em uma área onde mulheres, eu acho que se não somos todos iguais ainda, mas existe quase uma equidade. E eu também trabalho muito com a polícia, eu vejo que a polícia é um lugar onde homens e mulheres transitam, quase que de uma maneira com poder, porque eu conheço muitas mulheres extremamente poderosas dentro da polícia civil, da polícia militar e da polícia técnico-científica. Então eu tenho o privilégio de trabalhar com pessoas que a gente já consegue ter a mulher e o homem ali na mesma balança praticamente. Então, mas parabéns pelo seu trabalho. E parabéns por vocês terem percebido que o Wellington existia, graças ao seu trabalho. Obrigada. Eu vou fazer só uma cabeça de despedida, eu falo mais 1 minuto com a senhora, só 1 minuto.
Eu conversei agora com Mariana Flávia da Mota, que é perita criminal de Goiás. Ela é administradora do Banco de Perfis Genéticos da Superintendência de Polícia Técnico Científica de Goiás. Não preciso nem falar mais nada, vocês viram e ouviram tudo aquilo que a doutora Mariana tem para nos contar e com certeza eu vou entrevistá-la muitas e muitas outras vezes, porque ela vai ajudar a elucidar muitos e muitos casos. Obrigado.